Já alguma vez sentiu um formigueiro estranho na perna que não desaparecia? Ou uma súbita falta de ar ao subir umas escadas que antes subia sem pensar? Estes são pequenos alarmes, por vezes silenciosos, que o nosso corpo nos envia. Para muitos de nós, à medida que os anos passam, surge uma preocupação silenciosa, uma sombra no fundo da mente. O medo de um coágulo sanguíneo. O medo de que algo invisível se esteja a formar nas nossas veias, algo que pode num instante mudar tudo. É uma realidade dolorosa viver com essa pequena ansiedade, a sensação de que o nosso corpo, que nos serviu tão bem durante tanto tempo, pode estar a preparar-nos uma armadilha. Mas e se eu lhe dissesse que a natureza nos deu uma chave secreta? Uma substância poderosa, quase desconhecida para a maioria, que tem a capacidade de ajudar a dissolver estes coágulos perigosos de forma natural. Algo que muito provavelmente o seu médico nunca mencionou numa consulta de rotina. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar alguns alimentos e hábitos simples que pode incorporar no seu dia a dia para proteger o seu coração e a sua circulação, devolvendo-lhe a paz de espírito. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo tão simples e tão surpreendente que poderá mudar a forma como olha para a sua fruteira para sempre. Vamos então mergulhar neste segredo que a natureza tão bem guardou. A resposta está numa palavra que talvez nunca tenha ouvido: natoquinase. Não se assuste com o nome. Pense nela como uma equipa de limpeza especializada para as suas veias. Esta substância poderosa é uma enzima extraída de um alimento tradicional japonês chamado natto, que é essencialmente soja fermentada. Há uma história interessante sobre a sua descoberta. Um investigador japonês estava a estudar como os coágulos de sangue se dissolviam e, quase por acaso, deixou cair um pouco deste natto numa placa de Petri que continha um coágulo sanguíneo artificial. Para sua surpresa, quando voltou horas depois, o coágulo tinha se dissolvido completamente à volta do alimento. Foi um momento de revelação. Ele descobriu que esta enzima, a natoquinase, tem uma capacidade notável de decompor a fibrina, que é a proteína que forma a malha de um coágulo sanguíneo. É como ter um corta-relva natural que apara o excesso de fibrina no seu sangue, ajudando a manter tudo a fluir suavemente. Agora eu sei o que pode estar a pensar. Soja fermentada? O natto tem um cheiro muito forte e uma textura pegajosa que não agrada a toda a gente. E a verdade é que pode ser difícil de encontrar em Portugal. Mas não desanime, porque o importante aqui não é necessariamente comer natto todos os dias. O importante é o princípio por trás dele. A ideia de que certos alimentos contêm compostos que podem apoiar ativamente a saúde da nossa circulação. A natoquinase abriu-nos os olhos para esta possibilidade. Felizmente, a nossa cozinha mediterrânea está cheia de tesouros com propriedades semelhantes, talvez não tão potentes, mas incrivelmente eficazes quando usados de forma consistente. E o primeiro desses tesouros é algo que todos temos na nossa despensa: o alho. Sim, o humilde alho. Durante séculos, as nossas avós já nos diziam que o alho faz bem ao coração e ao sangue, e a ciência moderna veio confirmar essa sabedoria popular. O alho contém compostos de enxofre, como a alicina, que é libertada quando o alho é esmagado ou picado. Esta alicina tem um efeito maravilhoso. Ajuda a tornar as plaquetas no nosso sangue menos pegajosas. Imagine as plaquetas como pequenos tijolos a flutuar no rio do seu sangue. Quando se magoam, elas juntam-se para formar uma parede e estancar a hemorragia, o que é bom. O problema é quando elas se tornam demasiado pegajosas e começam a juntar-se sem motivo, formando pequenos amontoados que podem levar a um coágulo. O alho ajuda a evitar que isso aconteça. Mas há um pequeno truque para tirar o máximo proveito do alho. A alicina só se forma quando as células do alho são danificadas. Por isso, em vez de o atirar inteiro para o tacho, esmague ou pique 1 ou 2 dentes de alho e deixe-os repousar na tábua de cortar por cerca de 10 minutos antes de os cozinhar. Este tempo de espera permite que a enzima alinase reaja e produza a máxima quantidade de alicina benéfica.
Pode adicioná-lo ao seu refogado, a uma sopa ou até mesmo fazer um azeite aromatizado com alho para temperar as suas saladas. Um hábito simples é começar o dia com uma torrada barrada com um dente de alho cru esmagado e um fio de azeite. É um hábito antigo em muitas partes do nosso país e é incrivelmente poderoso. Outro aliado que temos na nossa cozinha é o gengibre. Esta raiz picante e aromática é mais do que apenas um remédio para as constipações e dores de garganta. O gengibre contém uma substância chamada salicilato, o mesmo composto ativo da aspirina, embora numa forma muito mais suave e natural. O salicilato é conhecido pela sua capacidade de afinar o sangue, ou seja, reduzir a sua tendência para formar coágulos. Incorporar o gengibre na sua rotina é delicioso e reconfortante. Um chá de gengibre fresco pela manhã pode ser um ritual maravilhoso. Basta cortar umas rodelas finas de gengibre, colocá-las numa chávena com água a ferver e deixar em infusão por alguns minutos. Pode adicionar uma rodela de limão e uma colher de mel se gostar. O calor do chá e o picante suave do gengibre aquecem o corpo e põem o sangue a circular. Também pode ralar um pouco de gengibre fresco em sopas, caris ou até em pratos de peixe. O seu sabor vibrante eleva qualquer prato. Pense nisto não como um medicamento, mas como um ato de carinho para com o seu corpo. Cada vez que adiciona alho ao seu refogado ou bebe um chá de gengibre, está ativamente a cuidar das suas artérias, a dar-lhes as ferramentas de que precisam para se manterem limpas e flexíveis. São pequenos passos, mas a constância é a chave. Agora que já falamos sobre o poder incrível de raízes como o alho e o gengibre, vamos olhar para uma especiaria dourada que tem vindo a ganhar cada vez mais atenção, e com toda a razão, a curcuma. Também conhecida como açafrão das Índias, esta especiaria de cor vibrante é a base do caril e tem sido usada na medicina ayurvédica e chinesa há milhares de anos. O seu superpoder reside num composto chamado curcumina. A curcumina é um anti-inflamatório potentíssimo. A inflamação crônica no corpo é um dos grandes vilões por trás de muitas doenças, incluindo problemas cardiovasculares. A inflamação pode danificar o revestimento das artérias, tornando-as mais ásperas e propensas à formação de placas e coágulos. A curcumina atua como um bombeiro, ajudando a apagar estes pequenos fogos inflamatórios por todo o corpo. Além disso, estudos têm mostrado que a curcumina também interfere no processo de coagulação sanguínea, de uma forma semelhante ao alho, ao reduzir a agregação das plaquetas. Incorporar a curcuma na sua alimentação é fácil e saboroso. Pode adicioná-la ao arroz enquanto coze, dando-lhe uma cor linda e um sabor subtil. Fica deliciosa em sopas de legumes, especialmente de abóbora ou lentilhas. Um dos meus rituais favoritos é o leite dourado. É uma bebida quente e reconfortante, perfeita para o final do dia. Basta aquecer uma chávena de leite, pode ser de vaca ou uma bebida vegetal como amêndoa ou aveia, adicionar meia colher de chá de curcuma em pó, uma pitada de canela, um pouco de gengibre ralado e uma colher de chá de mel. O segredo para potenciar os efeitos da curcuma é combiná-la sempre com uma pitada de pimenta preta. A pimenta contém piperina, um composto que aumenta a absorção da curcumina pelo nosso corpo em até 2000%. Sem a pimenta, a maior parte da curcumina passa pelo nosso sistema sem ser aproveitada. Portanto, lembre-se sempre deste par dourado: curcuma e pimenta preta. A seguir, vamos virar a nossa atenção para o mar, uma fonte de saúde tão importante na nossa cultura. Falo dos peixes gordos, como a nossa amada sardinha, a cavala e também o salmão. Estes peixes são incrivelmente ricos num tipo de gordura que o nosso corpo adora: os ômega 3. Durante muito tempo disseram-nos para ter medo da gordura, mas a verdade é que existem gorduras boas e gorduras más. Os ômega 3 são das melhores que podemos consumir. Estas gorduras saudáveis fazem maravilhas pela nossa circulação. Ajudam a reduzir os triglicéridos, um tipo de gordura no sangue que pode contribuir para o endurecimento das artérias. Também tornam o sangue menos viscoso, ou seja, mais fluido,
o que facilita a sua circulação e reduz a pressão sobre o coração. E tal como os outros alimentos de que falamos, os ômega 3 também ajudam a evitar que as plaquetas se tornem demasiado pegajosas. Tente incluir peixe gordo na sua alimentação pelo menos 2 vezes por semana. No verão, nada bate uma sardinha assada na brasa com uma salada de pimentos. Fora da época, as sardinhas ou cavalas de conserva em azeite são uma opção excelente, econômica e muito prática. Pode fazer uma salada de cavala com feijão frade, cebola e salsa, ou simplesmente comer umas sardinhas em cima de uma fatia de pão de mistura. É um hábito delicioso que cuida diretamente da saúde do seu coração e das suas veias. Por fim, nesta secção, quero falar de um hábito que não é um alimento, mas que é talvez o mais fundamental de todos: a hidratação. Beber água suficiente. Pode parecer demasiado simples para ser verdade, mas é absolutamente crucial. O nosso sangue é composto por mais de 90% de água. Quando não bebemos água suficiente, o nosso corpo fica desidratado e o sangue torna-se mais espesso, mais concentrado. Um sangue mais espesso tem mais dificuldade em circular, o que aumenta a pressão arterial e, mais importante, aumenta significativamente o risco de formação de coágulos. Pense novamente no rio. Um rio com pouca água move-se lentamente, fica estagnado e acumula detritos. Um rio cheio, com um bom caudal, flui livremente e leva tudo consigo. O nosso sangue é igual. Não precisa de se obcecar com a contagem de litros, mas procure beber água de forma consistente ao longo do dia. Um truque simples é ter sempre uma garrafa de água ou um copo à vista, seja na mesa de cabeceira, na sala ou na cozinha. Muitas vezes não bebemos simplesmente porque nos esquecemos. Comece o dia com um bom copo de água, antes mesmo do café. E se achar a água chata, adicione-lhe umas rodelas de limão, pepino ou umas folhas de hortelã para lhe dar sabor. Cada gole é um gesto de fluidez para o seu corpo. E agora, vamos àquela dica que prometi no início. Algo que provavelmente já tem na sua cozinha ou na sua fruteira neste preciso momento, mas que talvez não soubesse que era um guardião tão poderoso da sua saúde circulatória. Falo das cores vibrantes dos frutos vermelhos e das uvas. Sim, morangos, mirtilos, framboesas, amoras e uvas tintas. Estes pequenos tesouros da natureza são muito mais do que um simples doce. Eles estão repletos de compostos chamados flavonoides e, no caso das uvas, de resveratrol. Estes nomes podem parecer complicados, mas a sua função é muito simples. São antioxidantes poderosíssimos que protegem as nossas células do envelhecimento e do dano. No que toca à circulação, eles são verdadeiros heróis. Ajudam a proteger o delicado revestimento interior dos nossos vasos sanguíneos, mantendo-os lisos e flexíveis. Quando as paredes das nossas artérias estão saudáveis e elásticas, o sangue flui muito melhor e há menos probabilidade de se formarem placas ou coágulos. O resveratrol, encontrado principalmente na casca das uvas tintas, tem demonstrado em estudos ter um efeito anticoagulante suave, ajudando a manter o sangue a fluir livremente. A melhor parte é que é um hábito delicioso de adotar. Uma mão cheia de mirtilos no iogurte ou na papa de aveia de manhã, alguns morangos como sobremesa, ou um pequeno cacho de uvas como lanche, à meio da tarde. É uma forma doce e fácil de dar ao seu corpo uma dose diária de proteção. E isso leva-nos a um último hábito, que não se come nem se bebe, mas que é o motor de tudo: o movimento. O nosso sistema circulatório foi desenhado para um corpo em movimento. Passar longas horas sentado, seja a ver televisão, a ler ou ao computador, é um dos maiores fatores de risco para a formação de coágulos, especialmente nas pernas. Quando ficamos parados durante muito tempo, o sangue nas veias das pernas tende a estagnar, e é nesse sangue parado que os coágulos gostam de se formar. Não estou a falar de ter de correr uma maratona. Falo de movimento suave e consistente ao longo do dia. A regra de ouro é simples: nunca fique sentado por mais de 1 hora seguida. Coloque um alarme no telemóvel ou no relógio se for preciso. Quando tocar, levante-se. Dê uma volta pela casa, vá buscar um copo de água,
Faça alguns alongamentos suaves. Se estiver a ver um filme, levante-se durante os anúncios. Enquanto está sentado, pode fazer pequenos exercícios. Rode os tornozelos, aponte os pés para cima e para baixo, contraia e relaxe os músculos da barriga da perna. Estes pequenos movimentos funcionam como uma bomba, ajudando a empurrar o sangue das pernas de volta para o coração. Uma pequena caminhada diária, mesmo que seja apenas de 15 ou 20 minutos pelo bairro, faz uma diferença monumental. O ato de caminhar contrai os músculos das pernas, que por sua vez espremem as veias e impulsionam o sangue para cima. É a forma mais natural de manter a sua circulação ativa e saudável. Então, quando juntamos tudo, o que temos? Temos uma sinfonia de pequenas ações. Não se trata de uma única vitamina secreta ou de um alimento milagroso. Trata-se de criar um estilo de vida que apoia o fluxo natural da vida dentro de si. Começa com o conhecimento de substâncias poderosas como a natoquinase, mas traduz-se em gestos simples do dia a dia. O alho no refogado, o chá de gengibre reconfortante, a curcuma dourada na sopa, a sardinha assada ao almoço de domingo, a mão cheia de frutos vermelhos, o copo de água sempre à mão e o convite ao movimento. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se manter saudável, mas precisa da sua ajuda. Precisa que lhe dê as ferramentas certas. Estas mudanças não precisam de ser drásticas ou acontecer todas de uma vez. Comece com uma. Talvez esta semana decida começar a beber um copo de água extra por dia. Na próxima, talvez adicione um pouco de curcuma à sua sopa. Pequenos passos, dados com consistência, levam a grandes transformações. Você tem o poder nas suas mãos, no seu prato e nos seus pés. Agora gostaria muito de ouvir a sua opinião. Qual destes hábitos ou alimentos lhe pareceu mais interessante? Há alguma pequena mudança que se sente inspirado a experimentar? Ou talvez já tenha os seus próprios segredos naturais para uma boa circulação. Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. Se esta nossa conversa lhe foi útil, por favor, deixe um gosto no vídeo. Esse simples clique ajuda a que mais pessoas como nós possam encontrar esta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e naturais de viver uma vida cheia de saúde e vitalidade, em qualquer idade. Lembre-se sempre, a sua saúde é o seu maior tesouro. Cuide do seu corpo com carinho e respeito. Viva cada dia com alegria, com energia e, acima de tudo, com paz de espírito. Até a próxima.